Orlando, tá otimista para as atualizações de março do Ethereum? Sim. Eu tô bem otimista, sendo bem sincero. Ontem foi um dia muito bom pro Ethereum. A atualização que eles tinham planejado deu muito certo da Sepolia. Não, foi a atualização mais tranquila entre todos os testes que o time já rodou. Então eu acredito que eu vejo assim, a gente tendo o Equino Fork acontecer, e isso tende a movimentar muito o mercado de L2 de modo geral, tá bom? E aí, até respondendo essa pergunta, eu vejo isso como um catalisador, Ethereum performando mais que Bitcoin, mesmo em meio às quedas de mercado, talvez sendo mais resistentes a essas quedas. Ela perguntou se o Matic morreu. Cara, não. Eu acho que, assim, eu fiz essa live com o Casta semana passada, falei minhas impressões, eu acho que o Case, ele tem muitas entregas para o ano de 2024. Eu acho que essas entregas serão fundamentais para definir o posicionamento do time e, eventualmente, a dominância ou não de Matic no mercado. Se o Matic entregar bem a parte dos ZK VMs, especialmente o ZK Validio, o Matic pode se tornar um dos rollups mais baratos, se não mais barato do mercado, extremamente competitivo. E eu acho que agora que a gente vai ver muitas das entregas da Matic. Matic foi um time que está demorando mais a entregar as coisas, mas por conta do estágio que o projeto estava, eu acredito que a Polygon 2.0 ainda não foi nem um pouco precificada. É um grande catalisador para o ativo. Se o ativo entregar bem tudo que eles se propuseram. Então, por enquanto, eu estou tranquilo. Eu quero ver as entregas agora de fevereiro da Aggregator Layer para aí sim começar a avaliar novamente minha posição, caso eles não entreguem o que poderia ser outras tomadas de decisões, quais seriam os ajustes que eu teria que fazer na minha carteira. Mas por enquanto estou bem confortável, acho que continua sendo uma tese boa. A Polygon hoje fez um anúncio que para mim é bem importante. Eles basicamente anunciaram, né, uma reestruturação e demissão de parte do time. 2 pontos que me marcaram principalmente. Primeira coisa é o spin-off, né, então a saída tanto da Polygon ID quanto da Polygon Ventures. E o segundo ponto foi que eles cortaram uma parte ali do seu time e pegaram essa estrutura e redistribuíram parte dos salários para todos os membros do time, tirando tanto os salários que eram descompassados por questões regionais, quanto aumentando em 15% os salários e também participações em token Matix do seu time. Quais são as impressões que isso me traz? Eu acredito que existem 2 cenários que podem ser plausíveis desse movimento. O primeiro cenário é a Polygon tá dando sinais que ela está com pouco capital e também está enfrentando problemas de organização, o que parece ser algo razoável. E aí que vem a questão: esse movimento, ele é negativo ou positivo para a Polygon? E aí a minha leitura é o seguinte: depende. Porque o que acontece? Se a Polygon estiver fazendo esse movimento porque eles identificaram agora que eles teriam um problema de fluxo de caixa futuro, e assim eles tiraram 2 iniciativas que são iniciativas de fato cara, e que eles teriam uma dificuldade de monetizar essas iniciativas dentro da estrutura da Polygon, pode ser que essa jogada abra margem para eles conseguirem investir de forma mais intensa nos seus produtos cores, que são suas estruturas de blockchain, e isso seja um incentivo melhor o protocolo. Agora, se eles estão fazendo isso no desespero, e eles não estão conseguindo manter toda a estrutura voltada para a parte de tecnologia, isso pode ser um sinal de alerta para o projeto. Quando eu acredito que a gente vai ter uma informação mais clara sobre isso? Na entrega do Aggregator Layer da Polygon, que vai acontecer em fevereiro. Para mim, esse tende a ser um grande divisor que vai deixar mais claro qual que é a situação atual da Polygon de forma mais evidente e, naturalmente, ajustar nossas posições para isso. Cara, ponto legal, tenho visto muita gente comentando sobre isso. Acho que uma das coisas que é importante entender de airdrops é que, sinceramente, a gente ainda está no início de toda essa temporada de airdrops. Já saíram alguns, mas os grandes, os relevantes, como Scroll, Linha, ZK Sync, Layer Zero, entre outros, não vieram. E no caso específico de Zetatim, eu acho que ainda vale um parêntese. O time confirmou que isso foi só uma pequena parte do airdrop. Eles destinaram apenas 1,5% nesse primeiro airdrop. E ainda existem mais 6% do supply destinado para outros airdrops. E aí que vem uma coisa: se você recebeu um token, é sinal que você estava interagindo no testnet. Às vezes vale a pena você se posicionar bem na mainnet, porque eles vão ter tanto programa de XP quanto fazer as tarefas educacionais deles. Pode ser uma alternativa, dado que o projeto não ganhou tantos holofotes nesse primeiro airdrop.
Cara, eu gosto do case, acho que é um case que vale a pena estar posicionado com uma posição pequena, se você está assumindo um pouco mais disso no seu portfólio. Vai ser um case que vai se beneficiar muito da política de restaking. Inclusive, em breve, eu vou liberar um vídeo comentando um pouco minha leitura, mas o que acontece é o seguinte, a gente vai ter 2 eventos muito grandes na parte do restaking. A gente provavelmente vai ver grandes airdrops, como Etherfi, Swell, entre outros, e a gente vai ver a Engler liberando seu estágio 2, com a liberação da Inger DA, que é a disponibilidade de dados da Engler. Passei as últimas semanas estudando isso e, sinceramente, eu acho que 2 ativos que vão se beneficiar muito disso, Lido e Pendle, vale a pena estar de olho e estar exposto nesses cases. Se eu tivesse só 4 mil, eu não apostaria em nenhum altcoin. Eu focaria em airdrop. Sendo bem sincero mesmo, o que eu faria seria o seguinte. Eu selecionaria ali 4, 5 airdrops que tem, de certa forma, confirmação e, assim, gastaria meu tempo inteiro nisso, movimentando capital nessas redes. Se eu fosse listar quem seriam esses airdrops, Layer 0, que já tem token confirmado, que é uma boa. ZK Sync, que é bem interessante. Scroll, Linea, que tá bem legal. E ia para esse caminho aqui. Talvez olharia para Bang, que poderia ter um airdrop em Socket. Eu iria mais ou menos por esse caminho. Talvez Zetachain, que agora também vai ter a dinâmica de XP, que vai sair barato. Mas enfim, pegaria soluções de segunda camada e trabalharia bastante nisso. Eu acho que vale muito mais a pena do que você ficar travado dinheiro em altcoin se você tem tempo e sabe fazer isso. Então, se bem executado, sim. Porque qual que é a grande questão aqui do Aggregator Layer? É que basicamente ele unifica a liquidez de todo o ecossistema. Então imagina que, vamos ver, por exemplo, pegar o caso da OP com a Base e os outros pontos do seu ecossistema. Se tudo ali tivesse unificado, imagina o tamanho da relevância que a OP ganharia, especialmente se o token estivesse interligado a todo esse ecossistema. A grande questão do Aggregator Layer é isso, que agora você compartilharia toda a liquidez. Então, você pararia de pensar nas estruturas de blockchain de segundas camadas como ilhas isoladas que se comunicam entre si pela mesma tecnologia, mas como um grande agregado. E isso mudaria muito o jogo, porque imagina que um grande airdrop, uma grande movimentação em uma daquelas múltiplas redes que vai surgir já daria um grande destaque para qualquer projeto. Pergunta boa. Cara, eu tenho essa visão do Casta, eu já comentei isso, sei lá, desde 2019 talvez, 2019, 2020. Porque eu acho que assim, os halvings eles vão ser um ponto de incômodo se a rede não se estabilizar. Eu acho que a utilidade que eles construíram para Ordinals vai ser talvez uma das grandes soluções de médio prazo para esse problema. Então eu acho que tem um caminho bem interessante para se estabilizar. Mas eu compartilho sim essa visão que a estrutura econômica do Proof of Work vai precisar ser mudada ao longo do tempo. Todos os dias eu te mando um e-mail te explicando tudo o que há de mais relevante no mercado, analisando os principais protocolos, dando dica de airdrops e muito mais. Se você quiser receber meus e-mails diários de forma 100% gratuita, você precisa se inscrever no Crypto Today. Basta clicar no link aqui, que está no primeiro comentário fixado, que você vai ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Todas as minhas dicas, todas as minhas visões, acredite. Vai te tomar menos de 1 minuto e você vai ficar à frente de todo o mercado, recebendo as melhores análises que eu vou escrever diariamente e pessoalmente para você.